Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero aqui compartilhar uma palavra da parte de Deus que se encontra em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 15 em diante. É uma palavra muito conhecida sobre o Naamã, que foi curado da lepra. Mas eu não vou falar da parte da cura, vou falar após a cura. 2 Reis, capítulo 5, versículo 15. Voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor o teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali o adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor teu servo. Eliseu lhe disse: Vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: Eis que o meu senhor impediu a este sírio Naamã que lhe desse sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro e, ao encontrá-lo, perguntou: Vai tudo bem? Ele respondeu: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens entre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: Se servido tomar 2 talentos, estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-lo sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outreiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou, se pôs diante do teu senhor, perguntou-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? Respondeu ele: Teu servo não foi parte alguma. Porém ele lhe disse: Porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares pratas e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. O que essas palavras nos dizem, irmãos? Quando Naamã foi curado e ele ofereceu algo em troca para Eliseu pela cura, Eliseu não aceitou. Pediu somente que ele servisse ao Senhor e seguiu. O servo de Eliseu, chamado Geazi, ficou de olho no que Naamã tinha para oferecer, porque ele era muito rico. Então voltou sozinho e disse que o Senhor havia lhe dito que era para ele receber aqueles presentes. E foi de volta ao encontro de Eliseu, guardou os presentes, as pratas, os ouros, guardou na sua casa. E Eliseu perguntou: Aonde foste? E ele disse: Não fui a lugar nenhum. E como Eliseu era usado por Deus, ele disse para Geazi: De onde vem, Geazi? Respondeu ele: Teu servo não foi parte alguma. Porém ele lhe disse: Porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Ou seja, Eliseu não foi com Geazi, mas Deus revelou a Eliseu que ele tinha ido, ainda tinha tomado as coisas como presentes para ele.
E o que Deus permitiu? O que Eliseu falou? Por causa disto, por dizeres que em nome do Senhor era para tu receberes as coisas, a lepra de Naamã passará para ti e para a tua descendência. Onde eu quero chegar com isso, irmãos? Infelizmente, o amor de muitos esfriará, está na Bíblia, né? E acontece que muitos profetas de hoje em dia, que se dizem profetas, há profetas e há profetas. Então, muitos dos profetas que existem hoje em dia falam em nome do Senhor, dizendo: Deus mandou te falar isto, Deus te mandou falar aquilo, eis que eu te vejo isso, sem ser que Deus não mandou nada. Só que eles só lembram da cura de Naamã, não lembra do servo Geazi, o que aconteceu com ele. Então aqui eu deixo um recado para os profetas que dizem que Deus mandou dizer isso, Deus mandou dizer aquilo e não diz. Geazi ficou, além da lepra de Naamã, a descendência para todo sempre também ficou com aquela lepra. Claro que hoje em dia não existe essa lepra, mas pode ser uma doença espiritual, pode ser um problema na família. Então, profeta, se Deus não te mandar dizer nada, não diga nada. Não diga, porque além disso, infelizmente, as pessoas que aceitam profecias que às vezes não é de Deus, muitos não conhecem verdadeiramente a palavra. Então, quando um profeta fala assim, Deus está mandando dizer isso, que você vai ter isso, e a pessoa não recebe, frustra a confiança em Deus, frustra a fé em Deus. Por quê? Porque não conhece a palavra. Quem está firmado na palavra, quando recebe profecias que não vêm de Deus, que vai de encontro e você fica questionando Deus, aquela profeta disse isso, mas ainda não aconteceu. Porque tem profetas que ainda dá data. E quando passam dessas datas, essas pessoas ficam frustradas, ficam tristes com Deus, porque não conhecem a Bíblia. Então, você que está assistindo esse vídeo, quer um conselho, quer uma profecia? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, siga o caminho de Jesus. Não, se você receber uma profecia, a Deus diz que a gente pode colocar em prova a profecia. Então, se você tem o conhecimento da palavra e você receber uma profecia, você fala assim, se for de Deus, vai acontecer. Mas não fixa no profeta, não fixa no que a pessoa falou. Porque muitas vezes pode ser mentira. Porque tem profetas que, infelizmente, para se enaltecer, para dizer que é profeta, falam em nome do Senhor coisas que Deus não mandou. E isso é muito triste. Mas naquele grande dia, Deus vai questionar isso tudo. E você, profeta, que faz isso, vigia. Porque a lepra de Naamã passou para o Geazi e para a descendência dele toda, porque ele disse que foi em nome de Deus que mandou receber aqueles bens. Então você vigia para você não perder sua salvação, tá bom? Então, se vocês ainda ficarem com dúvida, continue lá lendo em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 15 ao 27. A paz do Senhor. Deus abençoe.